Olá pessoas, espero que estejam bem. Hoje vou dar continuidade à leitura da Anarcafeminismo da Chiara, que estou lendo para vocês. Aí hoje eu estou finalizando a primeira parte. A primeira parte, terceiro tópico. Dentro do feminismo e contra ele. Encontros queer. Aqui na página 78, escuta. Neste ponto, pode-se perguntar, por que o anarcafeminismo e não apenas o anarquismo? Se supõe que todas as formas de opressão confluem em um todo. Por que insistir no feminismo? A resposta fácil é que não importa para quais os eixos de opressão você olhe, as mulheres estão sempre abaixo. Pelo menos como a realidade do mundo está configurada atualmente. Isso já está implícito na análise de Emma Goldman e em sua insistência na tragédia da emancipação da mulher. Embora as pessoas de classe trabalhadora, os corpos racializados, os corpos diversamente funcionais sejam todos oprimidos, as mulheres são ainda mais. Por quê? Além de todas as outras formas de opressão, elas e os corpos feminizados, em geral, também devem suportar o peso de serem reduzidas ao segundo sexo. Daí, apenas a necessidade de centrar-se na tragédia da emancipação da mulher de modo específico. Porque ainda vivemos em um mundo onde os homens, em geral, e os brancos, em particular, são o sexo soberano. Então as mulheres e todos os outros gêneros não podem ser, senão, o segundo. A nível mundial, os homens cisgêneros ainda desfrutam do privilégio de contar como um gênero específico e de forma neutra em relação a eles. As mulheres e todas as pessoas LGBTQI+, são segundo sexo, entre aspas. Ou seja, um sexo que deve ser especificado porque não conta nunca como o privilégio de ser o neutro, o nome da humanidade em geral, da mesma forma que o homem. É por isso que o feminismo segue sendo necessário, mas, como argumentamos neste capítulo, precisamos combinar o feminismo com uma perspectiva anarquista. Precisamos do anarcafeminismo. Quando associado ao feminismo, o prefixo anarca qualifica o tipo de feminismo em jogo, indicando especificamente que não há arqué para explicar a opressão das mulheres. O trabalho feito em nome da interseccionalidade também mostrou que nem sexo, classe, raça, heterossexismo, nem qualquer outro item que possamos escolher em nossas prateleiras de estudo de gênero pode reivindicar ser o único fator, a origem decisiva, o arqué que explica, e ao explicá-lo, esquece o fato pluralista da opressão das mulheres. Entre as expressões disponíveis para designar essa posição, anarcofeminismo, feminismo anarquista ou anarcafeminismo, usaremos a última, o termo anarcafeminismo. Foi usado na década de 1970 por movimentos sociais feministas anglófonos que combinavam anarquismo e feminismo. Alguns deles destacaram a convergência entre os dois e consideraram tal convergência tão significativa que algumas feministas chegaram a argumentar que o feminismo pratica o que o anarquismo prega. De fato, muitas organizações feministas perseguiram objetivos tipicamente anarquistas, como a luta contra a dominação e a exploração. E, ao contrário de outros movimentos sociais, muitas vezes usaram técnicas tradicionalmente usadas pelos anarquistas, como a construção de consenso e grupos de conscientização, enfatizando que o pessoal é político, ou o que os anarquistas costumam chamar de política prefigurativa. Lynn Fowler e Peggy Koeniger estavam entre aquelas que insistiram de forma mais contundente nessa conexão entre feminismo e anarquismo. Koeniger chegou, inclusive, a argumentar que as feministas radicais eram anarquistas inconscientes, entre aspas. A estrutura de alguns movimentos de mulheres, particularmente aqueles baseados em grupos de
conscientização com base em pequenos grupos como unidade fundamental de organização, tanto pessoal quanto política, e na ação direta e espontânea, guardava notável semelhança com as formas de organização anarquista. No entanto, se é certo que tal semelhança existe, a afirmar que as feministas são anarquistas inconscientes ou que praticam o que os anarquistas pregam é uma simplificação falaciosa. Neste livro, usaremos o termo anarcafeminismo para nos referirmos tanto aos movimentos que adotam esse termo quanto à filosofia política inspirada em outros tipos de autores, como Emma Goldman e Rezen, que não o usaram explicitamente. Isso porque, em vez de identificar uma tradição, uma escola ou um cânone, nos interessa construir uma filosofia anarcafeminista que possa incluir vozes de diferentes lugares. É claro que não podemos romper o compromisso com aquelas que adotaram explicitamente o termo e se perceberam como parte de uma tradição anarcafeminista. Embora uma tradição ativista claramente anarcafeminista tenha começado há muito tempo, foi injustamente apagada dos debates públicos em geral e da academia em particular. Isso, como já mencionamos, se deve em uma parte à censura mais ampla do anarquismo, quase sempre deturpado como sinônimo de caos e desordem, mas também há dificuldades de distinguir entre o anarquismo em geral e o anarcafeminismo em particular. Esta decisão criou um vácuo teórico no campo que foi apenas parcialmente preenchido. Embora o termo anarcafeminismo tenha sido inicialmente usado de forma intercambiável com anarcofeminismo e anarcofeminista, sentimos que é importante manter o termo anarcafeminismo para feminizar o conceito. As razões para isso ficarão evidentes ao longo deste livro, mas por enquanto podemos dizer que é uma escolha terminológica que sinaliza a intenção de manter a noção de femina no centro das lutas emancipatórias, que expressamos eliminando o hífen. Esta é também a razão pela qual, no contexto deste trabalho, não vamos usar o termo anarque-feministe, com X no final, anarque-feministe, que é muito popularmente usado nos movimentos sociais. O termo sugere uma tentativa de tornar o conceito queer, indo além da alternativa entre A e O, ou seja, superando o binarismo de gênero masculino-feminino, inerente a línguas como o espanhol e o italiano. A teoria queer é muito interessante nesse sentido porque, como o termo anarquista, com X, feminista, com X, tem uma aspiração pluralista, nem todos os textos de teoria queer estão necessariamente comprometidos com a preservação da noção de feminilidade. Ao mesmo tempo em que achamos absolutamente crucial se engajar e continuar trabalhando na teoria queer para apontar as armadilhas das identificações binárias de gênero, também acreditamos que a condição das pessoas que são oprimidas por serem percebidas como mulheres e, consequentemente, insistir na necessidade de combinar o questionamento da identificação de gênero na teoria queer com uma agenda feminista específica. É aí que situamos o anarcafeminismo. Uma forma de feminismo que visa libertar as mulheres de todas as formas de opressão, incluindo aquelas que incluem a dicotomia hetero e cis-normativa de homens versus mulheres. Uma dicotomia é um par conceitual binário mutuamente excludente e mutuamente exaustivo de um campo. Neste sentido, a dicotomia homens versus mulheres pode, por si só, ser fonte de opressão para aqueles que não se identificaram ou não se identificam com nenhuma das duas partes ditas. Daí, a necessidade de questionar essa dicotomia, inclusive centrando-se na opressão específica daquelas que são percebidas e ou se percebem como mulheres. Mas, se o objetivo é abordar a opressão específica das mulheres, por que não apenas o feminismo? Como veremos agora, o feminismo por si só não é suficiente, pois pode haver feminismos compatíveis com a dominação. Por exemplo, existem feministas radicais que argumentam que, como o patriarcado causou tanto dano, agora é hora de mudar o roteiro e devolver a responsabilidade fundamental dos assuntos humanos às mulheres, e assim, substituir o patriarcado pelo matriarcado de gênero. Entre elas, Sally Miller chegou a traçar um plano detalhado estruturado em 3 passos fundamentais:
Primeiro, cada cultura deve construir uma ideologia de um futuro feminino e defender sistematicamente a superioridade feminina. Segundo, todos os países devem atribuir a responsabilidade pela espécie às mulheres. Terceiro, a proporção de homens deve ser reduzida e mantida em cerca de 10% da raça humana, pois, mesmo que as condições 1 e 2 tenham sido aplicadas com sucesso, não há garantia de que a cultura da violência e da guerra que os homens espalharam pelo planeta desapareceu. Além de atribuir erroneamente o sexismo apenas aos homens, esquecendo que as mulheres também podem ser sexistas e violentas, o problema dessa visão é que ela apenas substitui uma dominação por outra. Portanto, certamente uma forma de feminismo, mas não está lutando para abolir todas as formas de dominação. O próprio feminismo, por ser em si mesmo uma ferramenta de dominação, mesmo quando não o defende explicitamente, por exemplo, em 1963, a autora estadunidense Betty Friedan publicou uma obra altamente influente, The Feminist Mystic, denunciando o problema que não tem nome. Neste manifesto crônica, Betty Friedan explora o profundo mal-estar das donas de casa, entre aspas, americanas, que dedicam toda a sua vida à sua missão de esposa, mãe e devido à falsa crença mística de que estão satisfazendo sua essência feminina interior. Crença que Friedan chamou de modo certeiro a mística feminina, entre aspas. Para escapar desse destino, Friedan incentivou as mulheres a abandonarem seus guetos autoimpostos e lutarem pela plena igualdade com os homens, competindo com eles com posições de poder. Ao defender isso, Friedan não tem nenhum escrúpulo em deixar intacta ou mesmo acentuar as desigualdades econômicas, a exploração capitalista e a dominação racial. Ela apenas defende uma luta pela igualdade das mulheres que lhes permitisse competir pelas mesmas posições de poder que os homens brancos de classe média, ou seja, um feminismo que não perturbe as hierarquias existentes, como a do Estado ou da economia capitalista. Além disso, ao não mencionar sequer a condição das mulheres negras, para quem sair da própria casa muitas vezes significa ir à casa das mulheres privilegiadas para substituí-las no trabalho como cuidadoras, Friedan transforma de forma implícita o feminismo em um privilégio branco, ou seja, na ideia de que as mulheres devem se libertar lutando para ocupar o lugar reservado aos homens economicamente bem-sucedidos, o que no contexto americano normalmente significa homem branco. Nessa mesma linha, ao ignorar a relevância política dos corpos, experiências e demandas lésbicas, intersexuais, trans e não binárias, retratou implicitamente todas as mulheres como heterossexuais exclusivas ou preferenciais, reforçando assim os preconceitos heterossexuais de nossas sociedades. Se por feminismo queremos dizer que mulheres brancas heterossexuais devem ser liberadas às custas de outras mulheres, ou que o matriarcado deve substituir o patriarcado, então o anarcafeminismo é contra o feminismo. É óbvio que Betty Friedan tem uma visão do feminismo muito diferente da de Bell Hooks, de Audre Lorde e Emma Goldman, que definiram o feminismo como a luta para acabar com a opressão das mulheres, e de Hessem, que, como vimos, sustenta que a libertação das mulheres significa que não exista mais submissão, nem das mulheres, nem dos homens. Essa maleabilidade do feminismo, que de fato pode derivar para lugares muito diferentes e distantes, se não for acompanhada do adjetivo anarquia, também explica como é possível que, em um caso muito mais próximo, mulheres como Ivanka Trump recuperem batalhas feministas do passado e as instrumentalizem para promover uma marca de moda. Para Ivanka Trump, a chave para todos os problemas das mulheres é aumentar a própria produtividade, para que possam desempenhar o papel de cuidado de mãe e ser bem-sucedida capitalista de risco. De acordo com o ponto de vista que ela expõe em seu best-seller Mulheres que Trabalham, Women Who Work, libertar-se de si mesma significa, quase literalmente, sim, dominar os outros. No último capítulo, significativamente intitulado Liderar com Propósito, a questão é como se tornar um líder para os outros, ou seja,
como ter êxito liderando empresa de sucesso, liderando colegas de trabalho, liderando família, etc. Mas o problema não é somente que algumas mulheres veem sua libertação literalmente como uma forma de dominar outras, de maneira mais geral, justamente pela forma com que a vida está interconectada em nosso planeta, mesmo quando uma mulher não busca pela dominação de outras, mas simplesmente foca em suas próprias lutas sem levar em conta as lutas das demais. É muito provável que a sua emancipação aconteça às custas das opressões das mulheres mais desfavorecidas, a começar por aquelas que muitas vezes as substituem no trabalho reprodutivo do lar. Como veremos adiante, este risco se torna ainda mais evidente quando adotamos uma perspectiva global ainda mais necessária hoje, dada a maior mobilidade do capital e da força de trabalho e a globalização cada vez mais tentacular da cadeia que une o trabalho sexuado em todo o mundo. Precisamos de uma abordagem multifacetada da dominação capaz de incorporar vários fatores, bem como diferentes vozes de todo o mundo. Porque não basta simplesmente competir com homens brancos de classe média, como Rezin escreveu na passagem de Woman's Liberation, citada na introdução. Quando uma minoria feminina no poder domina a maioria das mulheres que não detêm poder, as classes sociais tornam-se ainda mais desiguais e aumenta a divisão entre mulheres. Se a maioria das mulheres não quer ser controlada pelos homens, por que elas desejariam ser controladas por outras mulheres? Não ser controlada por homens, nem por uma minoria de mulheres privilegiadas, também significa que, em vez de competir com os homens pelo poder, as mulheres devem lutar para derrubar a dominação masculina, porque quando os homens forem despojados de seus privilégios, serão iguais em direitos às mulheres, e não haverá submissão, nem para um nem para o outro. Isso porque, como veremos para Rezin, ser homem ou mulher não é uma identidade, mas uma relação social. Já em 1907, Rezin estava bem ciente. 1907. Já estava bem ciente de que o melhor antídoto contra a possibilidade de que o feminismo se tornasse um simples privilégio branco e burguês, e, portanto, uma ferramenta nas mãos de uma minoria de mulheres que dominam a grande maioria delas, era exigir a abolição de toda exploração e dominação. Em uma época em que as novas capitalistas de risco podem usar as lutas feministas do passado para vender uma marca de moda, a mensagem central das anarcafeministas do passado é mais urgente do que nunca. Como disse Peggy Koeniger, feminismo não significa poder corporativo feminino ou uma mulher presidente. Significa que não há poder corporativo nem presidentes. Conceder mais direitos políticos ou econômicos às mulheres não transformará a sociedade, só dará às mulheres o direito de usar poder na economia hierárquica. Desafiar o sexismo significa desafiar todas as hierarquias, econômica, política e pessoal. E isso significa uma revolução anarcafeminista. A filosofia anarcafeminista deve, portanto, ser localizada dentro da tradição socialista, que não concebia a liberdade das mulheres sem uma profunda mudança na estrutura social, política e econômica das sociedades capitalistas atuais. Mas, ao contrário de outras formas de feminismo socialista, a filosofia anarcafeminista é, por definição, anti-autoritária. Portanto, incompatível com qualquer forma de hierarquia, incluindo a do Estado e partidos políticos progressistas. Havia uma tendência dentro dos movimentos socialistas de considerar a opressão contra as mulheres como uma questão secundária e menos prioritária do que a exploração de classe, sob o pressuposto de que uma sociedade sem classe seria livre para todos, incluindo as mulheres. Como algumas feministas argumentaram, ao reduzir o problema da opressão das mulheres ao fator único da exploração econômica, algumas interpretações marxistas acabaram com muita frequência dominando o feminismo exatamente da mesma maneira que os homens dominam as mulheres em uma sociedade patriarcal, através de uma aliança que pode resultar no casamento infeliz. Embora nem sempre seja assim, e também houvesse casamentos muito mais felizes entre marxismo e feminismo, as relações entre essas duas escolas de pensamento apresentam tensões inegáveis, tanto que, como diz Cínzia Arruza, podemos defini-las como relações perigosas, entre aspas. Qualquer análise crítica da opressão das mulheres pode levar
em conta uma multiplicidade de fatores, cada um com suas próprias forças motrizes, sem tentar reduzi-los a uma fonte de arqué que explica tudo, seja a obtenção da mais-valia no local de trabalho ou no trabalho doméstico não remunerado. Há algo intrinsecamente multifacetado na opressão das mulheres. É por isso que uma aliança entre anarquismo e feminismo é tão oportuna. Se o anarquismo não significa um programa fechado para o futuro por vir, mas sim um método que visa questionar qualquer arqué estabelecido, então é uma ferramenta que pode resultar em uma união feliz com um feminismo atento às particularidades da opressão em diferentes contextos, sem perder de vista o objetivo final, desmantelar a política de dominação deste seus fundamentos. Embora nem todas as formas de feminismo sejam anarquistas, porque nem todas são anti-autoritárias, o anarquismo é por definição feminista. Se o anarquismo é vou dizer de novo, o anarquismo é por definição feminista. O anarquismo é por definição feminista. Se o anarquismo é uma filosofia... Pega doida, né? Se o anarquismo é uma filosofia que se opõe a todas as formas de dominação, também tem que se opor à subjugação das mulheres, caso contrário, não estaria alinhado com seus próprios princípios. A maioria dos pensadores anarquistas trabalha com uma concepção de liberdade que enfatiza a indivisibilidade da liberdade, isto é, o fato de que eu não posso ser livre a menos que todos os outros sejam igualmente livres. Se eu não posso ser livre a menos que viva rodeada de pessoas igualmente livres, então, a menos que eu viva em uma sociedade livre, a sujeição das mulheres não pode ser reduzida a algo que diz respeito apenas a uma parte da sociedade. Uma sociedade patriarcal é opressiva para todos, ainda que faça mais danos em uns do que em outros. E isso porque ninguém pode ser livre sozinho. E isso é algo que tendemos a esquecer. O patriarcado não é um problema apenas para as mulheres. Como disse Zerheim, a liberação das mulheres significa que não há mais mulheres submissas e nem homens submissos, e, portanto, podemos acrescentar, não há submissão. Dito de outra forma, o anarcofeminismo não significa que as mulheres devam ocupar os lugares dos homens brancos privilegiados que agora ocupam, mas sim lutar para subverter radicalmente a lógica da opressão patriarcal. Desde o sexismo, o racismo, o classismo, estatismo, o heterossexismo e outros sistemas de opressão se reforçam mutuamente, confluindo para uma mesma política de dominação. Isso nunca foi tão evidente como hoje, em um mundo que continua a se globalizar e onde um vínculo cada vez mais forte une as formas de opressão e exploração sob o capitalismo global. Para concluir este ponto, talvez o feminismo nem sempre tenha sido anarquista, mas deve ser agora, se seu objetivo é combater todas as formas de dominação. Já estamos começando a vislumbrar o que significa desenvolver uma filosofia anarcafeminista no nível metodológico, ou seja, uma forma de feminismo sem patronímicos. Ao contrário de outras formas de feminismo, como as versões marxista ou Foucaultiana, o termo anarcafeminismo aponta para uma tentativa de se livrar de qualquer patronímico, pois é uma crítica à hierarquia e à opressão em todas as suas formas, inclusive na forma de fazer teoria. Em suma, feminismo não significa libertar algumas mulheres, mas todas elas. Qualquer exclusão é uma ameaça à liberdade. Assim, para as anarcafeministas, a liberdade não pode deixar de ser uma liberdade de iguais, pois, dada a indivisibilidade da liberdade, ou ela existe como tal ou não existe. Mas se sim, pode haver feminismo sem questionar os preconceitos hétero e cisnormativos que retratam implicitamente as mulheres como corpos heterossexuais e cisgêneros? Uma filosofia anarcafeminista deve considerar não somente liberar as mulheres, mas também todas as mulheres, ou seja, de uma compreensão hétero e cisnormativa desta categoria que pode libertar alguns corpos à custa de reforçar hierarquias que excluem outros. A teoria queer tem sido fundamental na investigação de como a heteronormatividade, com seu binarismo de gênero, molda
principalmente também o gênero como um escudo, ao dividir as pessoas em heterossexuais e homossexuais. E, assumindo a heterossexualidade como norma, a heteronormatividade configura instituições e vidas individuais. Heteronormatividade é um termo criado para expor como a heterossexualidade dita normas explícitas ou implícitas sobre nossa vida diária e, portanto, considera desviante aquelas condutas, identidades e situações excluídas por estas normas. Desde que foi cunhado na década de 1990, o termo teve ampla aceitação para investigar os pressupostos que levaram a estabelecer que existem dois gêneros, que estes refletem uma oposição binária, biológica macho-fêmea, que existe apenas uma atração sexual natural e, portanto, aceitável, quando ocorre entre dois sexos opostos. Essa tríade de pressupostos estrutura crenças sociais, organizações políticas, práticas institucionais, bem como gestos de comportamento perpetrando o heterossexismo, ou seja, a ideia associada de que a heterossexualidade é a única expressão legítima de Eros, da sexualidade e do afeto. Judith Butler é uma das filósofas que mais enfatizou de modo sistemático que a heteronormatividade moldou até mesmo nossa compreensão do feminismo. Seu pioneiro, Problemas de Gênero, o livro da Judith Butler, abre de fato com aquela avassaladora questão: como definir o feminismo sem pressupor que há um sujeito muito estável e pré-estabelecido para ele? De que forma as mulheres são o sujeito do feminismo? Origem, mas também resultado do mesmo movimento que tenta libertá-las. Como o feminismo se entrelaça com a matriz heterossexual? Em grande parte, escreveu Butler, a teoria feminista assumiu a existência de algumas identidades, compreendida através da categoria mulher, que não apenas encerra interesse e objetivos feministas no discurso, mas que constitui o sujeito para quem se persegue a representação política. Existe um sujeito do feminismo que persegue a representação e, em caso afirmativo, em que medida esse sujeito está também sujeito ao discurso do feminismo? Ao questionar a noção de uma identidade pré-definida e enfatizar que não há ator por trás dos atos, Judith Butler desenvolveu ainda mais a análise Foucaultiana do poder, já abordada por alguns anarquistas pós-estruturalistas. As teorias tradicionais do poder o conceberam como uma força exercida entre dois já sujeitos constituídos, de modo que se diz que A tem poder sobre B, A tem poder sobre B, se puder levar B a fazer coisas que B não faria de outra forma. Butler questionou energeticamente essa hipótese, concentrando-se em um momento anterior, em como os próprios sujeitos são constituídos. Como já mencionamos em nossa análise do anarquismo pós-estruturalista, enquanto a perspectiva tradicional do poder o situa principalmente em instituições como o Estado e o Exército. Foucault insistiu que, abre aspas, o poder não está localizado no poder do Estado e que nada mudará a sociedade se não se desafiam os mecanismos de poder que funcionam fora, abaixo e junto dos aparelhos estatais em um nível muito menor e cotidiano. Podemos dizer que enquanto o modelo tradicional nos ajuda a compreender como opera a opressão, ou seja, como se impede uma análise de eventos mediante a influência externa, a interpretação Foucaultiana de poder aponta para mecanismos muito mais profundos internos sujeitos mesmos do poder e, portanto, mais do que uma teoria de opressão proporciona os ingredientes para uma teoria de dominação. Enquanto o conceito de opressão tem uma conotação física e pressupõe a existência prévia de quem a padece, o conceito de dominação aponta para o modo de devir dos sujeitos mediante certas práticas e uma disciplina interiorizada de obediência. Em vez de centrar-se na identidade sexual, a análise de Michel Foucault da história da sexualidade investigou como esta se converteu em uma disciplina por meio de técnicas características de sociedade modernas.
como a medicina, a ciência e as práticas biopolíticas. Embora esta análise esteja localizada na história ocidental da sexualidade e profundamente enraizada nas epistemologias ocidentais, ela tem o mérito de fundamentar uma mudança de paradigma crucial na compreensão do poder e proporcionar ferramentas importantes para analisar as práticas disciplinares que se originaram nas epistemologias ocidentais, mas também se globalizaram e se tornaram hegemônicas, em particular com a expansão da instituição do Estado moderno, desde suas origens na Europa para o resto do mundo, as práticas biopolíticas que levaram os Estados a usar a ciência e a estatística modernas para mapear e disciplinar os sujeitos por meio da sexualidade são um fenômeno global. De fato, não há Estado no mundo que não divida os seus cidadãos de acordo com identidades de gênero, quase sempre concebida em termos binários masculino-feminino, e que não tente garantir que essa identidade permaneça unida aos cidadãos por meio de documentos de identidade. No entanto, ao lado do aparato estatal, existe todo o aparato formado por especialistas em conhecimentos gerais que se encarregam de perpetuar o gênero e que inclui disciplinas como medicina, psicologia e demografia. Tendemos a esquecer que os estados não precisam a priori mapear e disciplinar o gênero de seus habitantes e que a vida biológica de seus cidadãos nem sempre foi uma prioridade do poder político, antes do surgimento do que Foucault chamou de biopoder. O principal objetivo do Estado era disciplinar os cidadãos pelo poder da espada, pela ameaça de coerção, e não por um aparato governamental destinado a administrar a vida dos seus cidadãos. Em seu desenvolvimento de temas Foucaultianos, Butler enfatizou como a construção da sexualidade como disciplina contribuiu para a construção de identidades como a do homossexual e a do heterossexual, que não existiam antes, mesmo que sexólogos e psiquiatras europeus começassem a investigar a sexualidade como campo de investigação separado. Ao transformar gestos de comportamentos eróticos no efeito de uma suposta identidade homossexual, percebida como uma inversão da pulsão sexual natural, a matriz heterossexual se estabelece e, por meio de aparatos biopolíticos, se desenvolve cada vez mais como norma implícita da nossa vida social. Essa matriz heterossexual não é apenas imposta, por assim dizer, de cima, mas também é reproduzida por aqueles que buscam se libertar dela. Por exemplo, a linguagem aparentemente libertadora de sair do armário, amplamente usada em ambientes LGBTQIA+, reforça implicitamente a matriz heterossexual, ao assumir que, se os desejos sexuais de alguns não estão de acordo com os paradigmas heterossexuais, eles deveriam ter permanecido no armário. Insistir que por trás dos atos não há ator, e que não há ator antes da representação, como Butler faz, é insistir que não há sujeito já constituído antes do processo da subjetivação que transforma corpos em sujeitos. Se assim for, a questão não é apenas como liberar a sexualidade e a feminilidade como bases da operação do poder que constituem nossas identidades. Aqui há uma mudança importante de uma política de instituições externas para uma política de nós mesmos. Em outras palavras, o problema não é mais apenas como libertar sexo e gênero, mas também como nos libertar do sexo-gênero, base de operações da inteligência do poder. Pensemos, por exemplo, no papel que tiveram a medicina e os especialistas na classificação de comportamentos e fatos como identidades tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Na década de 1930, a homossexualidade era considerada uma perversão, um afastamento da ordem normal, da libido ou da pulsão sexual, que se desviava de sua finalidade natural, que seria a união com o corpo do sexo oposto. Mesmo na década de 1960, no auge do chamado movimento de liberação sexual, a homossexualidade ainda era listada como transtorno psicossocial.
na segunda edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, entre parênteses. Referência oficial para a classificação dos transtornos mentais, publicada pela American Psychiatric Association. Utilizada por inúmeros pesquisadores, empresas farmacêuticas e seguradoras, advogados e legisladores, sem contar todos os médicos que a aplicaram no tratamento diário de seus pacientes, graças ao trabalho realizado por ativistas sociais em geral e por psicólogos e psiquiatras homossexuais em particular. A edição de 1974 do DSM removeu a homossexualidade da lista de distúrbios psicossexuais, mas acrescentou a transexualidade, que até então era tratada como um caso particular de homossexualidade. Assim, enquanto a homossexualidade se tornou competência dos psicólogos, a transexualidade continuou a ser tratada como um transtorno mental, pelo menos até a 4ª edição do DSM, publicada em 1994. Minha nossa, isso é muito recente. Quando finalmente foi retirada da lista, provavelmente semelhante à homossexualidade, graças à proliferação de trabalhos de teóricos e ativistas queer na década de 1990. No entanto, no momento da escrita deste livro, a categoria de transexualismo, tá entre parênteses, entre aspas, viu gente, aqui? Transexualismo, né? A gente sabe que não se usa essa expressão. Foi substituída por disforia de gênero, possivelmente muito similar, já que o termo implica uma discrepância persistente entre o gênero atribuído no nascimento e o gênero sentido pela pessoa hoje. Ao invés de identificá-lo como resultado de um sistema opressor, que é o gênero, é classificado como um transtorno mental. Como um transtorno, dentro da ordem implementada pelo sistema médico e estatais, e de gênero, a disforia de gênero, entre aspas, que etimologicamente significa carregar o gênero oposto, passou a desempenhar exatamente o mesmo papel disciplinar anteriormente desempenhado por suas categorias predecessoras de homossexualidade e transexualismo. Entre aspas. Não parece uma saída fácil para esse biopoder que é o sistema de gênero moderno. Ela está dizendo, né, como era escrito antes, né? E que a palavra escrita, ela tem um peso. Tá? As palavras não são inocentes, gente. Eu sempre falo isso. Não tem inocência em palavras. As formas de fala, as escolhas de certos tipos de palavras. Às vezes é para ofender mesmo, às vezes é para diminuir mesmo a pessoa. Tá? Então, houve essa época. Ainda existem pessoas que fazem isso na nossa época, né, para humilhar. Mas não é certo, tá? Fiquem atentas. Atentos. Deixa eu me encontrar aqui. Não parece uma saída fácil para esse biopoder que o sistema de gênero moderno. Enquadrar pessoas em caixas também é um poder, né? Poder. Daí a importância das experiências de performances drag, porque, como bem apontou Judith Butler, elas imitam o masculino ou feminino, para o qual não há original, e ao fazê-lo revela uma estrutura fundamental, mimética de gênero. Drag não significa vestir um gênero pertencente a outro grupo, um ato de apropriação que pressupõe que o gênero é a propriedade legítima de um determinado sexo, na suposição binária de que o masculino é propriedade do masculino e o feminino do feminino. Drag significa revelar que o sexo é socialmente construído, ao mesmo tempo que o gênero, ou, como Butler bem colocou, o gênero é uma espécie de imitação, para a qual não existe original. Performances drag ilustram que qualquer gênero tem uma dimensão performativa. Não somente as performances drag são imitativas, elas são, e mais,
performances heteronormativas são ainda mais. Pois é, todo mundo está performando alguma coisa. Inclusive as héteras. Se as performances de drag queens reunidas em filme como Paris is Burning sugerem que não há performer anterior à performance em si, imitações de gênero como a do vídeo Crazy in Love de Beyoncé, que são as performances de feminilidade, acrescentam à representação a ilusão de que correspondem a uma identidade real mais profunda, que serviria de modelo para essa representação. O efeito naturalista dos gêneros heterossexualizados se produz mediante estratégias de mimetismo, como qualquer gênero. O que eles imitam é um ideal fantasmático de identidade heterossexual. É um efeito que se produz por imitação. A contribuição específica da teoria queer nesse campo de operação consiste em questionar os limites dessas identidades sexuais e de gênero, convidando-nos a oferecer resistência ao processo de subjetivação que elas geram. Portanto, especificamente queer, na teoria queer, é que trata-se de um processo aberto, destinado a criticar essas estruturas sociais hegemônicas mediante as quais certos sujeitos se tornam normais e naturais, através da produção de outros perversos e patológicos. Como tal, a crítica queer valida o questionamento de todos os limites e processos de normalização por meio da naturalização e defende que ela deve continuar sendo um processo aberto que não se detenha nas identidades sexuais e de gênero, mas também observe suas intersecções com outros processos normativos, como é o caso das epistemologias raciais de classe e imperiais. Butler destacou isso logo no início do seu ensaio Critically Queer, segundo o qual é preciso insistir na contingência do termo para deixá-lo seja vencido por aqueles que ele exclui, mas que, com razão, esperam dele uma representação que adquire sentidos que ainda não podem ser antecipados por uma geração mais jovem, cujo vocabulário político pode estar investido de normas muito diversas. Apesar desse apelo inicial para não transformar queeridade em uma identidade a mais, a própria cultura queer passou por um processo de comercialização e mercantilização, que tratou o queer apenas como sinônimo de identidade gay. Como tal, tornou-se em muitos casos uma política de reconhecimento destinada a reconhecer a legitimidade de certas identidades queer. Apesar de ter surgido inicialmente justamente para criticar esse tipo de política. Além disso, como uma identidade cuja proteção benéfica a certos regimes políticos, servindo de apoio a uma política homonacionalista, ou seja, uma forma de patriotismo e apego a certos regimes que podem encobrir de rosa, pink, sua política imperial e nome da proteção dessa nova forma de liberalismo queer. De acordo com críticos como Jasbir Puar, há algo intrinsecamente problemático na suposição da teoria queer, de que sempre se pode questionar a própria identidade. Se todas as nossas identidades devem ser constantemente desafiadas, então deve haver algum tipo de sujeito transcendente e impossível, sempre consciente das forças normalizadoras de poder, sempre à frente e prontos a subvertê-las, resistir ou transgredi-las. Neste sentido, a teoria queer, e não apenas sua reapropriação pelos governos imperiais como fins de fingir a rosa, se fingir de rosa, pinkwashing, estaria imbuída de uma imaginação imperial, liberal, centrada na ideia de um sujeito transcendente não corporificado. Embora a análise de Jasbir Puar aponte para a união indesejável entre o liberalismo queer e o homonacionalismo,
Problema recorrente na geopolítica nos últimos 30 anos, também não faz jus às cacofonias multifacetadas da teoria queer, ou seja, a multiplicidade de vozes queer que muitas vezes destoam entre si, muito menos ao convite de muitos teóricos queer para deixar de ser queer prolifere. É verdade que houve tentativas de transformar a queeridade em outra identidade a ser reconhecida pelas autoridades estatais, ou como produto à venda durante o orgulho gay, prestando-se políticas homonacionalistas, mas houveram outras vozes contra essa tendência e tomam a queeridade como um futuro. Para José Esteban Munhoz, por exemplo, queeridade não é uma identidade a ser escolhida no presente, mas o que nos faz sentir que esse presente não basta, que falta algo. Consequentemente, a queeridade ainda não chegou, é uma idealidade. Em outras palavras, ainda não somos queer. Pode ser que nunca o toquemos, mas podemos senti-lo como a luz cálida de um horizonte impregnado de potencialidade. A perspectiva de Munhoz sobre queerness como uma futuridade e não como uma identidade já dada que se pode reivindicar está muito próxima da visão fundamental de Butler sobre a performatividade de gênero. A queeridade é performativa porque não é um ser, mas um fazer em direção a um futuro. Apesar de todos os mal entendidos em torno da noção de performatividade de gênero, Butler apontou desde o início que não se trata de gênero como um papel que pode se elegar à vontade, como se os humanos fossem sujeitos transcendentes que escolhessem em um menu de restaurante. Como lemos em um Imitation and Gender Insubordination. Por trás da mímica, não há sujeito volitivo que decida, por assim dizer, que gênero será hoje. Pelo contrário, a possibilidade de se tornar um sujeito viável requer que uma certa mímica de gênero já esteja em andamento. Nesse sentido, o gênero não é uma performance que o sujeito elege a priori. O gênero é performativo no sentido que constitui como efeito o próprio sujeito que parece expressar. É uma performance compulsória no sentido de que agir fora das normas heterossexuais traz consigo o ostracismo, a punição e a violência, sem falar no prazer transgressor que essas mesmas proibições produzem. Podemos, assim, ver onde se encontra a possível convergência entre o anarquismo e a teoria queer. Ambos trabalham com a compreensão múltipla da dominação e a partir do compromisso de que se engajar criticamente nela. Tanto o anarcafeminismo quanto a teoria queer sustentam a advertência que Bakunin de que a exclusão é minha ameaça diária. Sempre que alguém é rotulado de desviante anormal, pode haver um processo de normalização. E é aí que a política de dominação prospera, porque implicitamente separa as pessoas em superiores e inferiores. Ao questionar os limites e as identidades, a teoria queer aponta para uma crítica de todas as formas de hierarquia, porque não pode haver hierarquia sem limites. Nesse sentido, seu espírito, se não sua letra, é anarcafeminista. Como veremos no decorrer deste livro, isso é particularmente evidente na ecologia queer. Se é verdade que a teoria queer visa questionar os limites, por que não inclui também aqueles que afetam a categorização do ser vivo em humano e animal, social e natural, animal e vegetal, e talvez até animado e inanimado? Se levarmos a teoria queer à sua extensão lógica, não podemos evitar encontro com a ecologia. Mas algo semelhante acontece com a ideia de Emma Goldman de que o anarquismo é o mestre da unidade da vida. Se o levarmos à sua extensão, inevitavelmente encontraremos a ecologia e questionaremos os limites que durante séculos separaram e regularam as vidas. A começar pela hierarquia do homem, mulher, escravo, animal, vegetal, pedras. Talvez não seja por acaso que muitos anarquistas de Kropotkin e Elisée Reclus foram geógrafos e, portanto, pessoas que desenvolveram ideias anarquistas observando e estudando a unidade da vida em suas várias formas. Conforme enfatizado por Goldman, que batizou seu jornal anarquista de Mãe Terra,
O anarquismo não é tanto uma teoria sobre um futuro que deve realizar-se por inspiração divina, mas uma força viva nos assuntos das nossas vidas, criando constantemente nossas novas possibilidades. É por essa unidade de pluralidade que a liberdade é indivisível e, portanto, não podemos nos opor a uma forma de dominação sem questionar igualmente todas as outras, inclusive aquelas que ainda não foram criadas, mas que sempre podem aparecer no horizonte sob outra posição entre o normal e o desviante. Como falar de feminismo, porém, sem alguma forma de unidade em pluralidade e em constante mutação? Nem toda teoria queer é, por definição, feminista, e as preocupações com o mecanismo da exclusão desencadeada por uma compreensão naturalizada da feminilidade podem levar algumas teóricas queer a se distanciar dela. Por outro lado, a falta de compromisso contra a subjugação de corpos que estão sendo oprimidos aqui e agora, por serem lidos como mulheres, pode conduzir à desafortunada circunstância de que o possível golpe da teoria queer ao feminismo pode contribuir para os fins da misoginia e patriarcado. Surge então uma questão que um projeto anarcafeminista terá que desenvolver. Como falar da opressão das mulheres sem transformá-la em mais uma ferramenta de dominação? Se é verdade que mesmo no âmbito da teoria queer, os estudos transgêneros permanecem renegados pela teoria queer porque, ao privilegiar questões de orientação sexual como principal meio de diferenciação da heteronormatividade, a teoria queer relegou as experiências trans simplesmente a outro gênero da identidade sexual. Podemos formular uma definição de feminilidade que seja tanto queer quanto transinclusiva? Susan E. Stryker ressaltou que a experiência transgênero diz respeito a uma forma atípica de encarnação e não somente a mais uma orientação sexual que se agrega à lista de orientações sexuais LGBTQIA+. Podemos levar contra essa crítica e definir a feminilidade longe da hetero e cisnormatividade, ou seja, da perspectiva que assume que os corpos cis são a norma e os corpos trans um desvio. Podemos falar de individualidades sem transformá-las em identidades, ou pior ainda, em hierarquias. Se é verdade que o gênero é uma imitação para a qual não há um original, qual é a individualidade original criada por cada performance e como podemos reconciliá-las para falar de feminilidade? Eita, terminou com a pergunta. E agora? Já estou desesperada para ler a próxima. Então é isso, gente, ó. Finalizei a parte 1 para vocês, tá? Do livro de Chiara, Anarcafeminismo. E até o próximo vídeo. Obrigada por me acompanhar, obrigada por me ouvir. Até o próximo. Tchau. Curte, compartilha, comenta. Ajuda do jeito que você pode, tá? Um cheiro, tchau.